Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live. Desta vez trago outro convidado muito especial. Hoje vamos falar sobre sexualidade consciente e plantas medicinais. E o meu convidado vai ser o João Beles, que é naturopata, é especialista em plantas medicinais, que já vai entrar agora brevemente. Eu vou aqui fazer o convite. Bem-vindos a quem já está a entrar. Vamos ver aqui, ora, João Beles. João, já te estou a convidar. Espero que recebas aqui o meu convite. Vamos ver. Oi? Espera aí que isto caiu. Ora, aí está. Estás? Boa noite. Alô, tudo bem? Ai, espera aí, que isto saiu aqui do Bluetooth, aqui dos fones, que é para ver se isto não faz... Espera aí. Ok. Estamos? Consegues-me ouvir bem? Sim, sim. E tu consegues Ah, ouvir-me bem? consigo. Isto não está a funcionar, não sei por que motivo. Isso nunca funciona bem. Acontece muitas vezes. Exato. Olha, antes de mais, muito bem-vindo, uma boa noite, muito grata por teres aceitado aqui o meu convite. Acho que isto vai ser aqui um tema muito especial e que está muita gente curiosa com este tema. Antes de mais, então, queres-te apresentar, quem não te conhece? Hum. Então, obrigado eu pelo convite. É sempre bom receber convites desafiantes. Eu sou professor de plantas medicinais, de naturopatia e divulgador das plantas medicinais, do conhecimento ancestral nas suas mais variadas formas, durante muitos anos sempre com as bases científicas, mas também muitos retiros, caminhadas, workshops dirigidos à população, dirigidos às pessoas. Tivemos já juntos em alguns festivais também, que o boom talvez seja aquele onde eu fui mais vezes partilhar este conhecimento de plantas medicinais com o mundo, mas também o Andanças, o ZNA, o FAT, portanto, vários festivais também que estão sempre desejosos, não é? Também de partilhar este conhecimento mais natural, esta ervanária viva que é a natureza. Portanto, basicamente é isso, é partilhar este conhecimento ancestral de várias formas e para vários públicos. E os temas são muitos também. Hoje é este o tema, que é um tema muito desafiante e muito interessante. Gratidão. Alguns desses festivais que nos encontramos, não é? Vamos sempre encontrarmos aí, encontrando-nos por aí. Um, para quem não me conhece, então, o meu nome é Alicia Despertar Holístico. E eu sou coach e terapeuta de Tantra e sexualidade consciente e trabalho essencialmente com o empoderamento pessoal. E achei por bem convidar aqui o João para vir-nos falar aqui de plantas, de medicinas naturais, que ajudam-nos para a nossa sexualidade. Um, e, portanto, vamos falar aqui de alguns temas, portanto, falar aqui sobre um bocadinho o que é a sexualidade consciente, vamos falar também de quais os efeitos, quais os propósitos da utilização das plantas na área da sexualidade. Queres começar aqui, portanto, vamos falar relativamente aqui à libido, à potência sexual, à fertilidade e também da arte de não ejacular. Quem está Uhum. aqui presente também vão fazendo os seus comentários, pedindo o que é que vocês gostariam que nós falássemos, que incidíssemos em que tema. Como sabes, eu comecei a trabalhar muito com mulheres, primeiro com mulheres, e, portanto, uma das questões que mais as atinge, no fundo, é a falta de líbido, daquelas que chegam até mim. Algumas que chegam com líbido a mais, mas são menos, são mais as que chegam com falta de líbido. O que é que tens aqui para nos sugerir, para mulheres que têm, por exemplo, falta de líbido? Podemos começar Mulheres por e aí. homens também. Podemos começar por aí, tendo o foco final na arte do Tantra e na arte de sublimar, de transmutar a energia sexual, a energia, este fogo ígneo, este fogo sagrado que arde
em cada um de nós, sejamos homens, sejamos mulheres, temos aqui este caldeirão alquímico que, através do Tantra e da alquimia sexual, é então transmutado para outras forças. Então, esse será talvez o tema final. Antes vamos a uma parte mais física, que é psíquico-emocional, que é essa parte da libido. Sem líbido é como se a chama não tivesse acesa. Depois, na minha forma de explicar as plantas, como já ensino as plantas há cerca de 22 anos, é muito tempo a ensinar, então nós vamos aprimorando várias formas de ensinar, e a última que eu sistematizei, não vou dizer que desenvolvi, sistematizei, foi a análise das plantas através dos chakras. Nós vamos analisar como é que está a nossa energia no primeiro chakra e no segundo, que são os chakras mais relacionados com a sexualidade, e então vamos escolher as plantas que estão relacionadas com cada chakra. Eu hoje fiz um vídeo, já sei que gostaste muito, e aproveito para divulgar que neste livro, no Almanac 2023, está bem explicado cada uma das plantas. Hoje não vamos ter tempo de falar sobre todas, mas a ideia fica. Eu hoje gostava de falar sobre a libido na perspectiva do primeiro e do segundo chakra. São chakras relacionados com o base, o primeiro chakra com a raiz, o segundo chakra muito relacionado a nível de medicina energética com os rins e com a nossa energia vital. Eu há uns anos, nunca mais me esqueci, tinha um professor de medicina tradicional chinesa que deu uma aula incrível sobre as várias formas de energia que circulam no nosso corpo. Hoje não vou falar sobre elas, mas a última energia, a mais pura, a mais sensível, aquela que era preciso todo o corpo estar a funcionar bem para ser produzida, é a energia sexual. E nós ficámos assim, o nosso professor, já tinha uma certa idade, e nós, quando ouvimos uma pessoa muito séria, com uma sabedoria incrível, e de repente há esta parte sexual que nos deixou, uau! Então, se nenhuma das energias do corpo estiver equilibrada, não é produzida a energia sexual. E nós vemos isso no mundo animal. Uma leoa que está a cuidar dos filhos, está com lobos ou está com animais a atacar, ou hienas a atacar, essa leoa vai pensar em tudo, menos em procriar, não é? A energia que ela liberta é uma energia de sobrevivência, uma energia de proteção da família. E nós não evoluímos muito relativamente a 10 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, em que a nossa energia era essa. Nós tínhamos que despender muita energia para a sobrevivência. E o que se passa claramente hoje com as mulheres, eu não penso que se concorde com tudo o que eu digo, isto são anos de, também como naturopata a tratar fisicamente e a tratar a nível de consultório, também muitos casos destes. O que se passa é que o mundo tornou-se uma selva, não é? Nós, Alicia, temos a sorte de não viver tanto nessa selva, mas acordar às 6 da manhã, às 5 da manhã, dar de comer aos filhos, e essas coisas todas. O nosso corpo está em mecanismo de sobrevivência. E essa é talvez uma das primeiras razões da mulher não ter líbido, ou ter mais propensão a ser um dos problemas que tenha. É estar em modo de sobrevivência. E isso aí entramos no segundo chakra. Precisamos de dar plantas para tonificar a energia do rim e para acalmar as suprarrenais. O esgotamento adrenal, que é o esgotamento das suprarrenais, é muito comum e leva a que não haja energia. Essa sétima energia, essa energia mais subtil, não é produzida, porque ao longo do dia foi necessária produzir energia mental para resolver uma série de problemas, energia física, o stress queima muita energia e então a energia sexual não é produzida no nosso corpo. E a base de tudo então é o segundo chakra, o tonificar a energia do rim. Plantas, se calhar
uma coisa prática. Volto a dizer que neste livro estão mais de 100 plantas, talvez só sobre estes 2 chakras. Portanto, quem quiser aprofundar mais, e está toda uma explicação, mas basicamente gosto muito do ginseng. O ginseng coreano é uma planta que tem muita investigação científica também neste âmbito, e tem uma utilização milenar. O ginseng é usado há milénios pela medicina tradicional chinesa. Então, se quem nos está a ouvir quiser tomar assim alguma planta assim, uma só, é o ginseng. Eu posso dizer 3, pronto, assim o 3 é sempre um número muito interessante. Depois temos o shatavari. O shatavari é o espargo, pode-se chamar o espargo chinês ou o espargo indiano, depende da cultura, da tradição que utilizou, mas o shatavari não é o nosso espargo. O nosso espargo tem alguma força a nível da libido, mas não tem tanta como o shatavari. Só como curiosidade, na Índia o shatavari é chamado a planta a mulher dos 1000 filhos, a planta da sexualidade feminina. E terceira planta, uma planta mexicana, sei que gostas muito de Guatemala, não é? Costa Rica, toda essa América Central, e então deixo uma planta desse território, dessa terra sagrada, que é a América Central, que é talvez a planta mais usada. Eu nunca tive na América Central, mas já partilhei com alguns curandeiros, com alguns huicholes, que me partilharam que a Damiana ela é a planta mais sagrada, mais bendita, tanto para o homem como para a mulher, a nível da América Central. Portanto, essas 3 plantas podem resolver a falta de líbido. Podem. Depois poderão haver outras questões, mas essas assim serão bastante eficazes. As principais. Gratidão. Para complementar aquilo que tinhas dito, de facto, o estilo de vida que a maior parte das pessoas leva com imenso stress, e principalmente a responsabilidade que as mulheres, ao entrarem no mercado de trabalho e ao manterem as suas responsabilidades domésticas e de cuidar dos filhos, etc., lhes traz, portanto, o stress que isso lhes traz, sem dúvida que não lhes deixa disponibilidade para pensar em sexo, não é? E para ter líbido. No entanto, aquilo que eu trabalho, e é exatamente aí que eu incido o meu foco, que é desconstruir também todas as crenças limitantes que foram, que nós mulheres carregamos desde gerações passadas, face à sexualidade, face a podermos falar abertamente, eu gosto de sexo, tive esta... ou seja, contar as minhas experiências, não é? Às vezes nem com as melhores amigas se faz esse tipo de conversa, porque há muita vergonha, porque as mulheres acabam por achar que têm algum problema porque ou não têm líbido, ou porque não conseguem alcançar o orgasmo, e não percebem porquê, e muitas vezes se não fazem essa viagem de desconstrução das crenças que nós mulheres temos e que são limitantes na nossa sexualidade e que também vêm da educação, do patriarcado, da religião. Portanto, há aí muitos fatores que podem afetar a falta de libido na mulher. Portanto, isso também é importante, ou seja, para mim, eu como tu sabes, tu foste a pessoa que me inspirou a começar a trabalhar com plantas medicinais, portanto isto não sei, há cerca de 8, 9, 10 anos, o meu pai ofereceu-me um livro teu, um dos teus livros, Naturopatia, e portanto foi a partir daí que eu comecei a estudar e também comecei a deixar de tomar químicos, portanto medicamentos químicos, e a produzir os meus próprios medicamentos com as plantas medicinais, guiada pelo teu livro. Eu já tomei, são fortes e são muito bons. Os teus extratos são incríveis. Obrigado. Obrigada. E portanto, acredito que é importante, sim, nós podemos utilizar plantas medicinais para despertar a líbido, mas, no entanto, também é necessário mergulhar dentro de nós, do nosso subconsciente, das nossas crenças, das nossas emoções, dos nossos traumas. Portanto, que é muito complicado. Às vezes há mulheres que têm um bloqueio tão grande que não querem sequer olhar para os traumas que têm, muitas vezes não têm sequer noção dos traumas que têm.
e, portanto, é importante também fazer esse trabalho, sem dúvida. Portanto, já falámos aqui da líbido. Depois, eventualmente, há aqui um tema que deve chamar a atenção a muitas mulheres e casais até, porque hoje em dia também, devido ao estilo de vida que nós temos, há casais com grandes problemas de fertilidade, que não são capazes de engravidar e cada vez mais se fala na fecundação in vitro, portanto, em técnicas que ajudam o casal a engravidar. Portanto, plantas aqui para a fertilidade. O que é que tu tens aqui para nos contribuir? Olha, Para nos contar. a principal eu hoje fiz um vídeo sobre isso. Quem quiser ver mesmo a árvore pode depois ir ver os vídeos que partilhámos antes. Aqui isto é só um raminho da árvore, portanto aqui não dá para ver bem. E é uma árvore que cresce bastante. A minha nem está muito grande, está um pouco maior que eu. Fui eu que plantei, mas já dá estes frutos. E se olhares, isto é outra parte muito interessante da fitoterapia e da observação da natureza. Se olharmos para os frutos da árvore da fertilidade, vou-lhe chamar assim, chamam-lhe Anho Casto, é o nome, chamam-lhe árvore da castidade, mas é, para mim, o mais importante, a árvore da fertilidade. Nas mulheres, se olharmos para os seus frutos, eles dizem-nos um pouco que parte do corpo ou que função é que se parecem estes frutozinhos. O que é que achas? Estes aqui, ora, eu ia para o sistema reprodutor, sem dúvida. Uhum. Assim, deixa-me ver O que é qual seria para haver uma gravidez? O que é que tem que ser produzido e libertado mais ou menos a meio do ciclo menstrual? as hormonas. Estás a falar das hormonas? Ou estás a falar do óvulo depois de ser fecundado? Exatamente, o ovócito. Isto faz lembrar um ovócito e depois o óvulo, depois de ser fecundado. Portanto, a mensagem que ela nos está aqui a dizer estão aqui a possibilidade de uma mulher produzir muitos ovócitos e poder haver uma fertilização e transformar-se num óvulo. Temos aqui alguns comentários que realmente acertaram. É óvulo. Como as nozes, não é? As nozes parecem o cérebro. Isto era uma forma de identificar a função das plantas. Então, mas também quando explicamos, quem nos está a ver agora aí, nunca mais vai esquecer disto. Portanto, esta planta tem centenas de óvulos em potência. E é incrível como algo que é vegetal, através dos seus compostos, há aqui uma série de compostos fitoquímicos, através da ação desses compostos a nível dos ovários, vai estimular a produção de ovócitos e vai estimular a fertilização. Portanto, é incrível a maravilha, o microcosmo e o macrocosmo que a natureza é e como o nosso corpo está representado em muitas árvores, em muitas plantas. Portanto, a primeira planta para a fertilidade e a mais estudada é esta planta, a árvore da fertilidade. O que é que se pode fazer? Eu ensino muito a medicina ou a ervanária viva, a medicina grátis, ervanária viva. Quem tiver uma árvore desta, nem sequer precisa de ir às ervanárias comprar os comprimidos. Portanto, basta arrancar alguns, eu já arranquei hoje e coloquei aqui numa caixinha. Isto é super fácil, arrancar estas sementes é super fácil. Ela cai assim e ficam com uma caixinha cheia. Isto podem tomar normalmente 7 por dia, 10 por dia e é magia pura. Como é que uma árvore que está na natureza vai regular o ciclo ovulatório? Porque muitas vezes há vários problemas na infertilidade, mas um deles é os ciclos anovulatórios. Portanto, processa-se tudo normalmente. Há a libertação das hormonas, da progesterona, do estrogênio, da hormona estimulante do folículo, da hormona luteinizante. Há principalmente 4 hormonas que são fundamentais em todo o processo de um ciclo menstrual regular, mas não há ovulação, não se dá a ovulação. São círculos anovulatórios. E muitas vezes a fertilização in vitro vai estimular de uma forma
que muitas vezes dá resultado, mas muitas vezes não dá, vai estimular de uma forma abrupta e com vários efeitos secundários esta ovulação. E muitas vezes produzem-se vários ovócitos, há uma colheita positiva, mas antes de se tentar ir por essa via, eu aconselho sempre ir pela via natural, pelo menos durante um ano e meio, 2 anos, regular o corpo. Porque um dos problemas da infertilidade é tomar a pílula durante muitos anos. E o corpo ficou confuso durante... A pílula é uma confusão hormonal que dura anos. Podia durar só uns dias, mas dura anos. E às vezes a mulher deixa de tomar a pílula e quer engravidar um mês depois, 2 meses depois. E o corpo de cada mulher é próprio, é específico, tem as suas riquezas únicas. E tive um caso de uma paciente que demorou 1 ano e pouco a engravidar. E ela teve muita paciência e continua a tomar os suplementos, mas às vezes não há essa paciência e queremos tudo para ontem. E então é isso. É uma grande planta. Pronto, esta é uma grande planta. Já agora, face a essa planta, posso-te fazer uma questão? Essa também é recomendada para homens? Vai influenciar alguma coisa na produção e na qualidade dos espermatozoides? Não. Ela, para homens, foram os homens, alguns monges que lhe deram o nome, deram-lhe o nome de árvore da castidade, porque observaram o efeito neles. Portanto, nos homens, tira a libido. É incrível. Mas compreende-se porque ela estimula a produção de progesterona. Então, um homem com progesterona fica com menos testosterona e menos androgénios e então diminui a libido no homem. Portanto, esta planta não deve ser tomada por homens, a não ser que haja homens que têm uma sexualidade demente, não é? E estão sempre a pensar nisso. Portanto, tudo tem o seu contexto, tudo tem a sua aplicação. E também poderia ser um desequilíbrio do chakra sexual, não é? Porque quando o chakra sexual está em hiperestimulação, o que acontece é que significa que existe menos energia a circular nos outros chakras e isso também é um desequilíbrio do chakra sexual quando há uma hiperatividade, uma hiperlibido, vamos dizer assim, não é? Descontrolada, sem dúvida. Para alguns homens que possam estar aqui a assistir, há alguma planta indicada para homens para aumentar a fertilidade? Eu não tenho aqui, mas há uma planta que é o Tribulus terrestris. É uma planta que cresce também em Portugal e é muito, muito vendida em ginásios, porque aumenta a testosterona. Tem muitos estudos. Estas plantas têm uma base científica muito forte. Às vezes as pessoas podem pensar, por estarmos a falar de chakras, não há base científica. Não, a base científica está a nível dos ovários, dos testículos, das gónadas, do funcionamento das gónadas, mas isso depois pode ser transposto para a parte espiritual ou para a parte energética. E então, um desequilíbrio no primeiro chakra ou no segundo pode ser visível nas análises. Então, um homem que não consegue ser pai, não consegue ter a produção de espermatozoides, não é só o número de espermatozoides, é também a progressão e é a forma do espermatozoide. Há 3 parâmetros para avaliar uma boa espermatogênese. Portanto, um bom número de espermatozoides, a progressão linear, portanto, o espermatozoide tem que ter uma progressão linear, tem que caminhar em frente. Há espermatozoides por alterações morfológicas, patológicas, não caminham de uma forma linear. E a morfologia do espermatozoide tem que ser normal, tem que ter um DNA completo e tem que ter uma morfologia normal. E isso é facilmente diagnosticado através de um espermograma, portanto é um procedimento analítico fácil de fazer. E se isso estiver comprometido, o Tribulus terrestris é uma das plantas mais estudadas para aumentar a espermatogênese e aumentar a testosterona. Portanto, pode haver uma boa espermatogênese e pouca testosterona, ou pode haver muita testosterona e mais espermatogênese. Se houver formas anómalas, nada disto que eu estou a dizer está planeado, eu vou aqui pescando. Se houver formas anómalas nos espermatozoides, o chá verde é uma planta fundamental. O chá verde, mesmo para a mulher, ainda bem, para a mulher e para o homem, o chá verde é uma planta fundamental. Parece muito corriqueira,
mas ela normaliza o nosso DNA. Quando há divisão celular no nosso corpo, nós estamos sempre a criar novas células e estão a morrer antigas. Quando da mitose celular, da divisão celular, o chá verde ajuda a que o DNA seja corrigido. Portanto, alterações algumas partes do DNA pelo meio ambiente, uma pessoa que fuma muito ou andou muito estressada durante um ano, isso provoca alterações a nível do DNA, isso pode ser corrigido pelo chá verde. Portanto, mais uma grande planta para juntar a todas as que estamos a falar. Sem dúvida, sem dúvida. E também agora, também reforço aqui, há bocadinho falaste das mulheres que fazem a tal fecundação, não é? E que depois têm, e eu trabalhei na maternidade. Tratamentos de fertilidade. Fertilidade, exatamente. Sim, sim, sim. Portanto, eu trabalhei na maternidade Alfredo da Costa durante uns anos, enquanto ainda trabalhava como enfermeira no hospital, e trabalhei precisamente no serviço de ginecologia. Então, havia algumas das mulheres que eram internadas nesse serviço, precisamente por esse síndrome do ovário, da hiperestimulação ovárica, e que sofriam imenso. Portanto, portanto, é algo que tem sim consequências. Eu também acredito que não são só fatores fisiológicos que podem afetar a fertilidade, portanto, são também fatores psicológicos, emocionais, às vezes até crenças de a mulher que conscientemente quer ser mãe, mas há algo dentro dela, no seu sub ou inconsciente, que na verdade não quer. Isso também pode acontecer para o homem. Pronto. E o facto também de estar com o parceiro ou com a parceira certa, portanto, há aí vários fatores que também podem influenciar e também acrescento também a importância de não só, tomar as plantas medicinais, mas também adotar uma alimentação saudável, consciente também, não é? Porque se nós temos também alimentação que é pró-inflamatória, ou seja, aumenta a inflamação. Temos outra alimentação natural que é anti-inflamatória, como por exemplo a curcuma, não é? Que é tão simples. E portanto, adicionarmos fatores anti-inflamatórios e alimentação, alimentos frescos, naturais, que não sejam processados, que já não venham pré-preparados, etc., também é importantíssimo para aumentar a questão da fertilidade. Que mais? Depois, aqui, não sei se alguém quiser fazer alguma questão, aproveitem que nós estamos aqui. Pronto. Agora, há outra grande questão que é a potência sexual. Portanto, há homens que, por exemplo, não conseguem ter uma ereção. Há outros que têm ejaculação precoce. Isto cada vez é mais frequente, que está associado a questões de ansiedade. Quando não está, obviamente, a primeira coisa é sempre fazer os exames ao corpo físico para perceber se há alguma coisa que impeça e depois perceber o que é que está por detrás disto. No entanto, estas questões, por exemplo, da disfunção erétil e da ejaculação precoce estão também muito associadas à ansiedade e essa ansiedade também pode estar associada ao consumo excessivo de pornografia. Já agora aproveito para partilhar isto, porque de facto está provado também por estudos que a pornografia pode levar à disfunção erétil e à ejaculação precoce. E aqui fala-se também não na ejaculação precoce, mas na disfunção erétil, portanto, falta de irrigação sanguínea nos genitais, não é? Portanto, que não há suficiente, e isto também está associado também à capacidade de nós termos orgasmos, porque se os meus genitais não estão irrigados o suficientemente com sangue, eu não consigo ativar o meu sistema, os receptores do sistema nervoso na área dos genitais, e portanto vou ter maior dificuldade em alcançar orgasmo. O que é que tens aqui para contribuir para isto, para nos falar? Só isso dava para ficarmos aqui 1 hora ou 2. Tentar ser assim o mais sintético possível. Uma coisa é o stress também. O stress faz com que o homem, ao produzir muito cortisol, muitas hormonas do stress, elas são quase antagónicas, completamente antagónicas das hormonas da produção hormonal. Então, o stress é assim a epidemia, o stress é a grande epidemia. Então eu aconselhava o homem a tomar algumas plantas, e aqui saímos totalmente do primeiro chakra e do segundo,
vamos para o chakra do coração, vamos para a cabeça, tomar plantas calmantes. É muito importante plantas calmantes, apesar de parecer paradoxal, porque se andarmos calmos durante o dia, aqui falo tanto para os homens como para as mulheres, não vamos gastar energia a estressar e não vamos produzir hormonas como o cortisol e a adrenalina, que são quase antagonistas da testosterona e da progesterona. Então, uma vida calma, uma vida zen. Depois, esta plantinha que está aqui, que é difícil de descobrirem, se houvesse alguém que descobrisse que planta era esta, eu dava-lhe um prémio. É que é mesmo muito difícil. Pronto. Vou só aqui, Eu não vou lá chegar. vou só aqui falar sobre ela, vou só aqui falar sobre ela, a ver se alguém escreve o nome. É muito difícil porque estamos no inverno. Isto é uma planta que normalmente aparece no verão, mas ela adapta-se ao inverno e cresce assim quase como rasteira. É incrível, incrível esta planta. Poeja, engraçado. Vão dizendo coisas que é para a gente se rir, sem maldade nenhuma, a gente parece poeja, mas não é. Esta planta é uma planta que atua a nível cerebral, atua a nível da serotonina, e um dos tratamentos estudados a nível da medicina mais convencional para a ejaculação precoce é prescrever antidepressivos. Então, esta planta faz exatamente o mesmo efeito desses antidepressivos, sem os efeitos secundários dos antidepressivos. Arruda, tal. Eu vou dizer qual é a planta, é o hipericão. Hipericão. Eu estava a pensar mesmo nessa. Mas é muito difícil. Ela nem tem caule, ela está totalmente rasteira, é a forma dela se desenvolver. O hipericão é uma planta que ajuda, e a nível mental ajuda a controlar a ejaculação precoce. Outra planta que ajuda a nível de ejaculação precoce chama-se palmeira anã. Aí atua a outro nível, reduz a produção de uma hormona masculina que é a DHT, que pode estar relacionado com a ejaculação precoce. Portanto, primeiro ejaculação precoce. Agora, falta de ereção. Falta de ereção, primeiro, vamos a essa circulação que dizes que é tão importante. É muito importante tomar plantas venotónicas, como, por exemplo, o alecrim. É uma planta que nós podemos ter em casa e comer diariamente umas folhas de alecrim, ou podemos tomar alguns comprimidos, ou ampolas na ervanária, como, por exemplo, o ginkgo biloba. Portanto, são plantas que estimulam a ereção através do mecanismo de dilatação, de vasodilatação dos corpos cavernosos. Um bocadinho como faz o conhecido Viagra, mas o Viagra é muito mais forte. Estas plantas são um pouco mais bondosas, vão com mais calma. Ou seja, não vamos tomar antes de uma relação, vamos tomando ao longo. Isto também é muito importante. O tratamento da impotência na naturopatia é ao longo do tempo. Não é igual. Muitas vezes as pessoas têm tendência a mimetizar a forma de administração de um antidepressivo ou de um medicamento para dormir ou de um Viagra e depois levar para a naturopatia ou para as plantas. Não. Aqui vamos tomar durante algum tempo e vamos sentindo cada vez mais, vamos tendo mais líbido, cada vez mais vamos tendo mais ereção, cada vez mais a ereção mantém-se mais tempo. E então essas plantas venotónicas, vou repetir, o ginseng não, o ginkgo biloba e o alecrim são grandes plantas. E depois o tríbulos aumenta a capacidade de ereção. O tríbulos, que eu já falei ainda há pouco, é talvez a planta que eu aconselharia. Uhum. Pronto, fui rápido. Isto era um assunto para uma hora. Sim, não, temos tempo ainda temos aqui algumas coisinhas para... Só para quem nos está a ouvir, eu fui professor de ginecologia e obstetrícia naturopática durante muitos anos. Portanto, é numa cadeira que eu dava no 4º ano do curso de naturopatia o ano inteiro. Então, estas questões, uma questão destas levava 2 horas a ser explicada com os estudos, com os gráficos, pronto. E aqui estamos só, às vezes até a simplificar demais. E pronto, e é isso. E podem usar que isto funciona bastante bem.
sempre com esta consciência de que é para curar o corpo, é para curar o problema, não é para um medicamento de urgência, como são esses Exato. medicamentos de síntese química. E depois, qual é o benefício? Qual é o grande benefício, Alice? É que não tem efeitos secundários, não tem os efeitos secundários. Não, são incríveis os efeitos secundários desses fármacos de síntese química. São incríveis, são incríveis, são maus. As plantas não têm esses efeitos secundários, têm efeitos secundários muito mais ténues e que não colocam em risco a vida. Não se vai morrer de infarto por tomar um tríbulos. Enquanto com outro fármaco, eu já não sei. Exato, exatamente. Há bocadinho falaste no. Espera aí. Há bocadinho estavas a falar nestas questões ou falámos na questão da irrigação sanguínea a nível dos genitais. Eu também gostava aqui de contribuir com. É também muito importante que muitas vezes os genitais não estão sequer trabalhados. Ou seja, os genitais são músculos, não é? Nós temos o perineu, que é o músculo que fica entre os testículos e o ânus, ou entre a vagina e o ânus, no caso das mulheres, e portanto, tal como qualquer músculo, esse músculo deve ser trabalhado. E, portanto, exercícios que exercitam a zona pélvica, portanto, os conhecidos exercícios de Kegel ou de Kegel, são também muito importantes. Porquê? Porque vão aumentar o tónus muscular, aumenta a irrigação, qualquer músculo que é estimulado acaba por ser melhor controlado, não é? Se eu trabalhar o meu bíceps, portanto, eu vou conseguir carregar mais peso e controlar melhor esse peso. E o mesmo serve para os orgasmos. E o mesmo, já agora também contribuo com esta parte, quando nós temos orgasmos, existem contrações do útero. O útero é outro músculo. E, portanto, quando o útero acaba por não ser estimulado, portanto, se a mulher passa anos e anos sem ligar à sua sexualidade, começa ou seja, a temperatura do útero começa a esfriar e o músculo começa a ficar espástico. Ou seja, há muito mais dificuldade depois para ter orgasmos, para ter ciclos menstruais regulares, até porque os orgasmos diminuem as dores menstruais. Pronto, já agora também deixo isso aí dito. E havia mais algo que eu também queria aqui comentar, portanto, esta questão do períneo. Deixa eu ver se... Bem, olha, se calhar já desce, quando eu me recordar. Foi para algum lado. Pronto. Outra questão aqui... bem, é assim, tu estavas a dizer que nós tínhamos 1 hora, mas é assim, já só faltam uns minutinhos, né? Uns 20 minutos, mais ou menos. Um bocadinho mais. Portanto, isto também vai passar rápido. Relativamente aqui à questão da sexualidade consciente, que ainda não abordámos, e antes de chegarmos à parte da arte da não ejaculação, eu gostava aqui de fazer aqui uma referência. Portanto, porquê da e o que é isto da sexualidade consciente? A sexualidade consciente, primeiro que tudo, vem trazer este termo de trazer consciência à sexualidade. E porquê que é necessário trazer consciência à sexualidade? Porque a maior parte de nós, a forma como fomos educados na escola, ou educados com os nossos pais, ou não educados verbalmente, mas que aprendemos das ações, das atitudes, das críticas, dos julgamentos, e também da pornografia, que hoje em dia é o meio mais habitual onde se aprende sexualidade, nós temos uma falta de educação sexual brutal na nossa sociedade. E o que é que acontece? Acontece que, muitas vezes, mesmo entre casais, podem até ter prazer, podem chegar ao orgasmo, mas muitas vezes não há conexão. Não há conexão porque não estão conectados para além do seu corpo físico. E aquilo que o Tantra fala, em termos de sexualidade sagrada, porque o Tantra é muito mais do que sexo e do que sexualidade, aquilo que o Tantra fala é que nós somos compostos por 5 corpos. Nós temos o corpo físico, temos o corpo mental, dos pensamentos, temos o corpo emocional, das emoções, temos o corpo energético, que é aquilo que estudamos na medicina tradicional chinesa, dos chakras, dos meridianos,
dos nadis, e temos o corpo causal, que é o corpo da alma. Quando nós nos conectamos com alguém, primeiro que tudo nós temos que estar em presença total. Porquê? Porque muitas vezes estamos a ter sexo com alguém, mas estamos a pensar, epá, esqueci-me de descongelar a carne, amanhã tenho uma reunião, tenho que ir buscar os filhos à escola, ou tenho que ir fazer o jantar, pronto. Há todos aqueles pensamentos. O que é que isto faz? Faz com que nós estejamos em presença naquele ato com aquela pessoa. O que é que isso significa? A mente é o nosso maior órgão sexual. Ou seja, ela tanto nos pode colocar no momento a ter prazer, como num segundo a seguir nos retira de imediato daquele momento. E quando eu não estou em presença, eu não estou capaz de sentir as sensações do meu corpo. Não estou atenta às sensações. Não é? Se eu estiver preocupada, estressada, a pensar em mil e uma coisas, se alguém me toca e me faz uma carícia, eu quase nem noto. Eu só noto quando eu volto a mim. Portanto, esta questão de estar conectado com o corpo, de estar enraizado, e daí a importância também de trabalhar o chakra da raiz, que é algo que eu também faço com as mulheres com quem trabalho. E depois, o que é que acontece? Como a pessoa não esteve em presença e depois também há uma grande falta de comunicação aberta entre o casal, e o que é que isto significa? Significa que vou já deixar também aqui dito, há um estudo que fala em mais de 80% das mulheres que fingem orgasmos, porque não querem afetar o ego do seu parceiro e querem já terminar com aquilo, porque já está a doer, porque já estão desconfortáveis, porque se calhar nunca têm prazer, ou porque já sabem que a partir dali não vão ter prazer. E o que é que isto faz? Isto faz com que o homem pense que está tudo certo, e, portanto, continua a fazer as mesmas técnicas e as mesmas práticas e a conectar-se da mesma maneira. E isto vai perpetuar a ausência de prazer da mulher. Pronto. Então, há esta falta de comunicação, também há falta de comunicação por parte dos homens. Muitas vezes, imaginemos, há algo que nós temos, que nós pensamos que é o homem está sempre pronto para sexo. Isso não é verdade. E, portanto, quando a mulher procura excitar, não é? Quando ela toma a iniciativa para o ato sexual, o homem sente-se na obrigação de responder e de dizer que sim, porque senão tem medo que ela não se sinta desejada, que ela questione se ele está com outra, etc. Portanto, há uma série de crenças para desconstruir. O que é que a sexualidade consciente vem trazer? Vem trazer não só essa presença, mas também essa conexão verdadeira, primeiro comigo mesma, porque só a partir do momento em que eu estou conectada comigo mesma é que eu me posso e me permito conectar com o parceiro e estar nessa interligação dos diferentes corpos que ocorre essa fusão. E, portanto, também abrir espaço para uma conversa em que se partilham medos, em que se partilham desejos, em que se partilha o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que para mim eu estou disposta a fazer, o que é que eu não estou disposta a fazer, e isto da parte da mulher e da parte do homem. Pronto. E depois estás também uma abordagem que é completamente diferente a isto que nós estamos habituados. Eu costumo dizer que é o chap-chap-chap. Não é? Portanto, quando há penetração, pronto. Porquê? Porque a maior parte das relações sexuais tem somente por vista chegar à meta, portanto, alcançar o orgasmo, e depois há muita frustração, porque se faz um esforço gigante para que isso aconteça, mas depois perde-se o desfrutar o caminho. Não é? Que é aquilo que nós todos ouvimos a vida inteira, não é? Que o que importa não é chegar à meta, é mesmo o desfrutar do caminho. E é esse desfrutar do caminho que traz consciência à sexualidade. E é esse desfrutar do caminho que faz com que nós possamos aumentar o nosso arousal, a nossa excitação sexual e o nosso desejo, e à medida que eu vou potenciando essa excitação sexual e esse desejo vai aumentando, a probabilidade de eu ter um orgasmo muito mais poderoso é muito maior. E o que é que isto faz? Como as mulheres e os homens têm ritmos diferentes, as mulheres, por exemplo, o ponto G pode levar até 40 minutos a estar suficientemente irrigado de sangue para se sentir prazer e ter um orgasmo de ponto G. Já o homem pode, às vezes, pronto, depois depende se tem problemas de ejaculação precoce, não é? Pode ejacular em 1 minuto após a penetração, pode ejacular em 5 minutos, mas provavelmente o homem vai ter uma apetência para ejacular muito mais e para ter orgasmo muito mais rapidamente do que a mulher. O que é que acontece na sexualidade sagrada que o Tantra partilha?
ensina-se a arte de não ejacular. O que é que isto significa? Não é o homem não ter orgasmo. Porque há outra coisa que os homens não sabem, alguns homens não sabem, é que orgasmo é uma coisa e ejaculação é outra. Costumam acontecer em simultâneo, porque assim nos habituámos, porque nunca ninguém nos ensinou que são duas coisas diferentes. Há homens que podem não ter orgasmo e ejacular, como certamente alguns que vão ou que estão a assistir a esta live já lhes aconteceu, e há outros que podem ejacular, podem ter orgasmo sem ejacular. Pronto, e é aí que entra a arte de não ejaculação, que vai dar muito mais tempo, muito mais espaço, não só à mulher para conseguir alcançar os seus orgasmos, que naturalmente vai levar mais tempo, mas também de permitir ao homem conseguir, e agora vamos pegar naquele tema que tu estavas a falar inicialmente, para utilizar essa energia sexual e fazer alquimia sexual, para sermos capazes de utilizar essa energia sexual para outros propósitos, que pode ser de autocura, que pode ser de co-criação da nossa realidade, e sendo que a mulher tem mais facilidade em ter multi-orgasmos, quando estimulada em diferentes pontos orgásmicos, que a mulher tem diferentes pontos orgásmicos dentro do canal vaginal, e a maior parte das mulheres só conhece o orgasmo de clitóris, tal como o homem só conhece o orgasmo ejaculatório. Pronto, então é muito importante o homem também aprender, porque é a única forma que ele tem de alcançar multi-orgasmos e de poder ter orgasmos energéticos, orgasmos de corpo inteiro e poder fazer alquimia e utilizar essa energia sexual. Queres partilhar aqui um bocadinho da tua experiência antes de falarmos um bocadinho mais? Ou das plantas, aquilo que tu sentires? Sim, estavas a falar e há três coisas que não se ensinam na escola. Uma, e que não se fala, uma é a plantar plantas e que as plantas podem ser a cura de muitas doenças. Tínhamos uma sociedade completamente diferente se desde pequenos soubéssemos para que é que serve o chá de cidreira, de camomila, de Lúcia Lima, de erva príncipe e usássemos em casa. Outra coisa é sobre a morte. Nunca se fala, na nossa cultura, nunca se fala sobre a morte. Então uma criança foge da morte desde que é pequenina e os filmes contribuem para isso e a morte dos familiares. E a terceira é sobre a sexualidade consciente, o Tantra. Nunca se fala sobre isso. E nós, aqui falo como criança, adolescente, nós aprendemos nos filmes, não é? E ficamos com aquela ideia que aquilo é assim. E quando eu ouvi falar pela primeira vez do Tantra, da alquimia sexual, tinha mais ou menos, felizmente tinha 19 anos, 18, 19 anos, felizmente foi cedo. E eu lembro-me, tinha uma namorada e um dia cheguei ao pé dela e disse: olha, a partir de X vou deixar de fazer como fazemos. Vou deixar de... mas então... não sei o quê. Pronto, expliquei um pouco do que tinha aprendido na altura, as primeiras aprendizagens do Tantra. E... e pronto, e ela ficou assim, riu, não sei o quê, não sei o que mais. E pronto, e o que é facto é que desde essa altura, isto a nível pessoal, a minha vida tem sido direcionada para isso. A intenção tem sido para aprender cada vez mais sobre... Na altura aprendi como alquimia sexual, mas é o Tantra, e o transformar o chumbo em ouro, que é um dos grandes objetivos do alquimista. Transformar o chumbo em ouro não é nada mais, nada menos do que transformar essa energia sexual que, se for usada de uma forma, como é que se diz, mundana, essa forma que é chumbo, transformá-la na mais pura das essências que percorre o nosso corpo, através do Didai e Pingala, dois canais que estão conectados com as nossas narinas e com o nosso cóccix, fazem aquela
aquela dança, parecida à dança do ADN pela nossa coluna, que Ida e Pingala são diferentes da Kundalini, são como duas, São dois meridianos que dois lhes abrem meridianos, canal, não é? as duas Um chaminés, feminino, outro faz masculino. lembrar um bocadinho aqueles foles também para o fogo, para atear o fogo, para o fogo subir. Ida e Pingala, precisamente através da respiração, vão fazendo esse fogo que é chumbo se transformar em ouro e assim fazer subir a Kundalini. Também aprendi que a Kundalini poderia, para subir em definitivo, seria através da alquimia, da prática constante da alquimia. E pronto, e a nível pessoal, posso dizer que nunca tive um pensamento a nível da sexualidade. Foi formatado durante, felizmente, só até aos 18, 19 anos, mas depois mudou. É claro que o nosso corpo pede aquilo, pede que seja, mas aí está esse mindset todo que tu falavas, está, por exemplo, a capacidade de meditar durante a prática sexual, portanto, estar em presença, estar em meditação, sentir que não é para atingir aquilo já, não é esse o objetivo, o objetivo é a presença, é estar, respirar, a respiração. Eu depois, quando comecei a fazer aulas de pranayama, aprender um pouco mais sobre yoga, nunca desenvolvi muito essa parte, mas percebi, ok, o pranayama acaba por ser uma forma de controlar a Ida e Pingala. Para mim, o yoga é um treino para uma prática sexual alquímica, uma prática sexual consciente. Aliás, muitas asanas do yoga há uma que é literalmente, eu não sei ver os nomes, mas a posição do missionário. Pronto, há uma série e toda a flexibilidade do corpo e todo o treino do corpo. E então, para mim, o yoga passou a ser isso. Fazer yoga faz ter um maior controle de toda a energia e de toda a capacidade mental de controle da energia durante o ato sexual. E, pronto, a nível pessoal, é isso. Depois usei várias plantas que eu falei, para perceber quais são as plantas que ajudavam mais a controlar. E pronto, posso dizer muita coisa, mas pronto, olha, para quem entrou agora, isto parece um bocado de coisa, porque depois, as pessoas depois vão perguntar. Uma pequena parte está no primeiro e no segundo chakra. Eu escrevi neste almanaque espiritual as plantas medicinais e os 7 chakras. No primeiro e no segundo eu falo um pouco sobre isto, um pouco, porque isto não é um livro meu, mas quando for um livro meu, eu irei falar sobre tudo o que estou aqui a dizer. No entanto, eu vou dar uma formação que é a segunda edição, vai começar dia 8 de fevereiro, que é as plantas medicinais e os 7 chakras. E aí vamos ter uma sessão completa para cada um dos chakras e vamos abordar também esta parte da alquimia sexual, da respiração e do tantra e das plantas. Existem dezenas de plantas, aqui falámos 2 ou 3, para esta área. Portanto, quem estiver interessado em ler o livro, em participar nesta jornada, é importante dizer isto, a gente depois termina estas lives e esquecemos tudo. E sei que tu também tens uma formação, podes também falar sobre isso, porque terminamos as lives e devia ter dito aquilo e esqueci-me. Exato, exato. Antes de mais, só mesmo para complementar aquilo que tu tinhas dito, relativamente, e que eu queria ter dito também, Ida e Pingala são dois nadis, dois meridianos, e sim, o yoga utiliza os pranayamas, não é? Nadi Shodhana, e o Tantra, portanto, as práticas de Tantra que eu utilizo respirações tântricas, portanto, o Nadi Shodhana tântrico, que é uma das formas de abrir caminho e equilibrar o nosso lado feminino, Ida, e o nosso lado masculino, Pingala. E porquê? Porque esses vão abrir caminho para Sushumna, que é um canal no nosso corpo energético correspondente à nossa coluna vertebral, que é por aí que ascende a Kundalini. Quando o homem ejacula, uma das coisas que também aprendi em medicina tradicional chinesa é que existe a energia essencial, que nós nascemos, onde a mulher tem essa energia essencial no óvulo, e por isso é que as mulheres ficam muito frágeis, muito fracas nos primeiros dias da menstruação, quando estão a perder muito sangue. Porquê? Porque estão a perder a sua energia essencial, que é a energia Jing. No caso do homem, o homem perde a energia Jing, portanto, que se esgota,
quando ejacula, sempre que ejacula. E por isso é que o homem fica com aquilo que é o termo técnico utilizado, que é a narcolepsia pós-coital, que é virar para o lado e dormir. Não quer saber, nem fazer carinhos, nem ouvir mais nada, nem com energia para mais nada. Portanto, o que é que isto significa? Quanto menos energia de zinco nós temos, menos anos vamos viver. E deixa-me acrescentar aqui uma coisa que é muito pessoal e que há uns tempos foi alvo de estudo, eu já li alguns estudos sobre isso. O homem sente muito que perdeu alguma coisa. Sente aquela sensação, não é só o cansaço. Isso era bom. Digo aqui, falo mesmo a nível pessoal. Era bom quando temos o orgasmo e ejaculamos, fosse só o cansaço, mas não é. Há uma sensação de ter perdido alguma coisa, uma sensação quase, e também de culpa por ter perdido essa coisa. E essa coisa foi a energia de Jing. A energia de Jing está no segundo chakra, está guardada nos rins, é perdida. Havia um amigo meu que dizia, então cada vez que ejaculamos metemos uma pedra no nosso caixão, é isso? E eu, às vezes é terapêutico, e é preciso essa catarse, mas muitas vezes é um bocadinho isso, diminuímos o tempo de vida cada vez que perdemos, mas é muito mais do que o cansaço, Alice, era isso que eu queria dizer. Sim. É uma sensação, às vezes é uma coisa... é inexplicável, é um vazio, é uma sensação de vazio, e demora às vezes dias, às vezes não, mas às vezes demora dias a voltar. Sem dúvida. Há aqui muito, muito mais para abordar sobre este tema, sem dúvida. Mas pronto, ficam a saber que estas verdades, não é? Que isto existe. Sobre os meus programas. Portanto, eu tenho aqui um programa que é o Despertar da Deusa Tântrica, que é um programa online, em grupo, para mulheres que desejam resgatar o seu poder pessoal, reconectar-se com a sua energia feminina, equilibrá-la com a masculina também, reconectar-se com o seu prazer, descobrir os diferentes tipos de orgasmo e depois, mais tarde, aprender a usar a energia sexual para a cocriação, para a autocura, autolimpeza de chakras, literalmente, e começámos a ter orgasmos transcendentais. Literalmente é isto. Pronto. Depois tem também uma jornada online para homens que querem conhecer os mistérios do prazer feminino, portanto, segundo uma abordagem tântrica e de sexualidade consciente, que para mim é algo fundamental para esta sociedade que tanto, nós mulheres nos queixamos tanto que os homens precisam de prazer tanto sobre mulheres, então criei esta jornada precisamente para isso. Pronto, depois vou dar assim alguns círculos de mulheres presenciais, vou dar aqui o próximo neste sábado em Setúbal. Tenho também um projeto que é o Círculo de Amigas que se queiram juntar todas, pode ser até online ou em casa de uma delas, para falarmos sobre sexualidade de uma forma aberta, comigo a guiar de alguma forma. Portanto, também ficam convidadas. Há sessões para casais, há sessões individuais, online. E já agora anuncio que há um mês atrás lancei o meu novo podcast de Tantra e Sexualidade Consciente em Portugal. Também podem acompanhar no Spotify, noutras plataformas. Vejam na minha bio, está lá a informação toda. Não sei se tu, João, queres fazer dizer mais alguma coisa daquilo que queres partilhar? Então, só terminar com plantas, que acaba por ser assim uns tocinhos só. Algumas plantas para mulheres, principalmente para mulheres. O aloe, este é o aloe arborescens, que é o mais comum. É um grande tónico do útero. Ainda há bocado falavas da importância de tonificar o útero. É um grande tónico do útero e faz uma coisa também muito importante. Faz com que a limpeza da menstruação seja mais completa. E ajuda a evitar a endometriose, que é um dos problemas mais chatos. Todos são. Ajuda a evitar a endometriose, quistes nos ovários, quistes no útero, miomas uterinos. Portanto, o aloe, imaginem como aquela planta de limpeza do útero, mas é tomar xarope de aloe, tomar muito xarope de aloe, assim fazer um tratamento 2, 3 meses de xarope de aloe, e quando tiverem a tomar o aloe vai limpar o útero e vai ajudar a menstruação. Nos primeiros meses pode até ser mais escura, porque está a ser feita a limpeza, mas depois começa a ser um vermelho mais clarinho, quer dizer que já está bem mais saudável. Depois, não acrescentei, mas o Ainho Casta, a árvore da fertilidade, evita
o síndrome do ovário poliquístico, o SOP, já tem bastantes estudos com esta planta e ajuda a tratar o síndrome do ovário poliquístico, portanto não é preciso ir logo para as operações e para essas intervenções. Aliás, qualquer mulher, antes de ir para uma operação ou assim para tratamentos mais químicos, deve fazer uma consulta de naturopatia, de fitoterapia, deve consultar uma herbalista e deve tomar as plantas medicinais, fazer uma cura de plantas medicinais para o chakra, o primeiro e o segundo chakra, para o útero, durante uns 6 meses. Durante pelo menos 6 luas. Depois a Madre Silva, o nome diz tudo. Há plantas maravilhosas, muitas plantas com o nome de mulheres. A Madre Silva é aquela planta mágica para as mulheres que têm uma menstruação de muitos dias, uma menstruação 33 dias, 34 dias, portanto regula a menstruação. As flores da Madre Silva... Diz? Um ciclo menstrual de 30 a 34 dias. São ciclos bastante grandes, ajuda a normalizar o ciclo menstrual para 28 dias. Infelizmente são as flores, as lindas flores desta planta que se chama honeysuckle. Portanto, é o mel que é bebido pelas abelhas e pelos insetos, chama-se honeysuckle. É as flores, portanto, se forem à ervanária vão ter as flores de Madre Silva. E para terminar, uma das minhas plantas preferidas... antes vai esta. Estava aqui, veio por acaso, estava ali na cozinha e veio por acaso. Na cozinha também há muitas plantas, muitas especiarias. A noz moscada Myristica fragrans, a noz moscada é uma maravilha a nível de tónico sexual. O gengibre é muito bom para as dores durante a menstruação, ou neste caso também o síndrome pré-menstrual, as dores antes da menstruação. E vamos terminar com a salva, esta maravilha, tão maravilhosa que os insetos andaram aqui a comê-la toda, tão maravilhosa. A salva é aquela planta para a mulher na menopausa que quer continuar a ter uma vida sexual igual, posso dizer igual, porque se a mulher na menopausa tomar estas plantas que não tomou durante a altura em que tinha menstruação, vai ficar muito mais poderosa. Como tu dizias, as mulheres com M grande, não é? Uma mulher com M grande tem que saber o básico sobre estas plantas medicinais, porque isto faz uma diferença na vida dela, e o homem também tem que saber as suas, e assim a nossa sociedade vai ter uma sexualidade muito mais saudável e durante muito mais tempo. Portanto, a salva ajuda a prolongar a vida sexual muito para além da menopausa e pronto, e é uma maravilha. Que bom. Agora reparei na plantas para evitar, que ajudam a evitar a ejaculação. Tens alguma? Para... Então, falei na palmeira anã. Ok. Essa era para evitar a ejaculação. O ipricão que já fugiu, estava por aqui, já desapareceu. Ok. Portanto, a palmeira, assim sem dúvida, vão à ervanária e na ervanária vende-se palmeira anã. Normalmente é uma planta que é para problemas da próstata. Portanto, vão dizer, tem algum problema na próstata? Vocês não têm que dizer nada. Palmeira anã. Sou palmetto em inglês também. E o ipricão vende-se para a depressão, mas não é esse o objetivo. O objetivo é diminuir. E depois eu juntava o ginseng. Portanto, 3 plantas, homens que nos estão a ouvir, 3 plantas, ou mulheres que queiram partilhar com os homens, 3 plantas para evitar a ejaculação precoce: ginseng, palmeira anã e ipricão. Muito bem, João. Olha, muito grata pelas tuas contribuições. Quem quiser saber como se faz estas mesinhas, aprender um bocadinho mais, vejam a bio e o perfil do João Beles. Quem quiser aprender um bocadinho mais sobre sexualidade, sobre tantra, sobre consciência, sobre energias, alquimia sexual, podem também contactar-me a mim. Qualquer dúvida que tenham, estamos aqui abertos. Só ler aqui um último comentário. Mulher com M grande, tenho de saber com as vossas orientações melhor. Vocês são uma fofura, muito bom, explícito e claro. Grata pelo vosso amor.
E aqui outros comentários também. Uau, grande live, parabéns, obrigada Alice e João, gratidão a todos os comentários, gratidão por esta live. Pronto, já ultrapassámos aqui o nosso timing. João, muito grata, adorei esta live, espero que também as pessoas tenham gostado, acho que vos vai ajudar bastante, não é? Portanto, a falar aqui de um tema que normalmente é tabu e agora nós abrimos isto. Medicinas, sexualidade consciente e plantas medicinais, portanto aproveitem, usufruam deste conhecimento. Muito grata a todos aqueles que estiveram presentes e uma boa noite para todos. Gratidão, João, um prazer voltar a rever-te. Consegues deixar gravada? O pessoal está aqui a perguntar. Eu acho que sim, se tudo correr bem, sim. Portanto, é só carregar os botões corretos. Exatamente. Não, só houve uma vez que não ficou gravada. Piada, mas os botões corretos. Isto era uma piada má, mas pronto. Tá bem. Pronto, olha, muito grata. Um beijinho e uma boa noite para ti. E olha, vemos aí, não sei, uma próxima vez. Gratidão, Alicia, gratidão. Gratidão, uma boa noite. Tchau, tchau.